Olá pessoal, tudo bem? Beleza? Bom, turma, então vamos lá. Ah, digamos que digamos que você pegue uma casa, né, feche um serviço de fazer uma instalação elétrica em uma residência, né? Então isso daqui vai te dar uma base de quantos circuitos precisa ter, tá? Claro, vai ter vários outros critérios, tá? Depois vai ter, vou justificar isso daí que eu estou mostrando aqui no quadro, tá? Vocês estão vendo o laser aqui. Mas em regra geral, né, o esquema unifilar da instalação ficaria da seguinte maneira. Aqui nós temos a entrada de energia, né, que seria o quadro de energia. Em cada região se expressa de uma forma, um fala entrada de luz, outra entrada de energia, outro padrão de entrada, mas enfim, é o ponto de fornecimento da concessionária. Daqui vai direto um circuito para o quadro de distribuição, tá? Eu esqueci de escrever aqui, só um segundo. Pronto. Aqui, ó, o nosso QD, quadro de distribuição. Isso aqui fica dentro da residência, tá, pessoal? Não é ficar junto com o padrão de entrada, não. Tá? Fica dentro da residência aqui. Tudo bem? Claro, num ponto mais próximo da saída da porta de saída da casa, né? Então, do quadro de distribuição, nesse caso aqui, eu estou projetando da seguinte maneira. Um circuito para o chuveiro, um circuito para iluminação, um circuito para a torneira elétrica, um circuito para tomada de uso geral, tá? Tomada de uso geral até 100 watts, digamos assim, que liga celular, que liga até mesmo se for na cozinha, mas que ligam cargas baixas como liquidificador, batedeira, tudo isso é tomada de uso geral, tá? Então esse vai ter um circuito só para tomada de uso geral. Tô levando também um circuito para a lavanderia, tô levando um circuito só para o forno micro-ondas e um outro circuito para a cozinha. Deixa eu só explicar uma coisinha, uma diferença entre tomada de uso geral, que pode estar na cozinha ou em qualquer lugar, em qualquer setor da casa, pode ter uma tomada de uso geral. Mas eu aconselho, isso não é norma, tá? A norma não determina isso. Mas eu aconselho a vocês, por experiência, que façam, que levem um circuito só para a lavanderia, onde que tem máquina de lavar, tanquinho, porque tem motores elétricos, né? Tem muito, gera muito ruído na rede elétrica. Quem nunca chegou a ver numa casa, quando a máquina de lavar está funcionando, a luz fica piscando, né? Cada vez que a máquina gira para um lado e para o outro, a luz pisca junto. Tá? Aconselho também estar levando um circuito só para o forno micro-ondas, tá? Que ele geralmente já é a partir de 1.500 watts, salvo engano. Tá? E aconselho levar um outro circuito para os demais eletrodomésticos da cozinha. Tá? Isso daqui já é meio que por ambiente, né? Onde eu falo cozinha, lavanderia ambiente, forno micro-ondas já poderia ser tomada de uso específico. Tá? Então vamos lá. Nível de tensão. Estou me baseando aqui na minha região, tá? Pode ser que na região de muitos aí não tenha essa tensão aqui, ó, de 127, tá bom? Então aqui na minha região, se essa casa fosse construída aqui, então nós teríamos esse circuito em 220, a iluminação em 127, tomada de uso geral 127, lavanderia 127, forno micro-ondas 127 e a cozinha 127. E aí, numerando os circuitos, a gente vai ter 7 circuitos, né? Isso aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Dois deles seriam bifásicos, beleza? Só para informação complementar, para quem mora em regiões que não tem essa classe de tensão, então você não teria a possibilidade de ter, por exemplo, aqui TUG em 127. Então tudo seria 220, né? Indiscutivelmente, se você não teria essa opção. Que teria a opção seria diferença de circuito, né? Circuito de uso geral, né? Tomada de uso geral e tomada de uso específico. Aí teria diferença do tipo do circuito, mas o nível de tensão seria 220 para todos, né? Indiscutivelmente. Assiste a videoaula antes dessa, onde que eu falo sobre tipos de quadro de distribuição e tipos de tensões que ele pode ser atendido, que você vai entender melhor isso daqui. Por isso que é importante acessar a playlist e assistir as videoaulas desde a primeira, tá? Porque tem uma didática ali, tá? Não é aleatório, tá? Então lá eu mostro desde como a energia começa a ser gerada dentro da hidrelétrica de Itaipu, por exemplo. Tem várias outras fontes geradoras de energia,
até a presente videoaula, tudo bem? Seguinte, aqui eu estou projetando, na verdade aqui eu estou quantificando os circuitos, né? Quantos circuitos vai ter e qual a distribuição deles, mas eu ainda não estou falando para leigos, grossura de fio, para universitário, bitola de cabo. Não estou falando ainda sobre dimensionamento de disjuntores, tá? Ainda não, a gente já vai ver isso aí. Depois a gente vai para quais os critérios que eu preciso para poder saber qual a bitola desse cabo aqui. Eu só tenho o tipo da carga, que é um chuveiro, e o nível de tensão, que é 220. Mas eu ainda não consigo dimensionar, repetindo, para leigos, a grossura do fio, para o universitário, a bitola do cabo. Não consigo dimensionar, porque falta informações aqui para eu poder dimensionar certinho esse circuito aqui. Inclusive o disjuntor, inclusive, né, a bitola do cabo. Tá? E a gente vai estar vendo isso daí. Tudo bem? Então eu vou estar apagando isso aqui, vou estar criando uma planilha para a gente preencher essa tabelinha aí. Tá bom? Vai ser o nosso exercício de hoje. Bom, é isso aí, galera. Então vamos lá. Vamos entender primeiro a nossa planilha, tá? Para depois a gente dar mais uma explanação melhor. Então eu tenho aqui na coluna número 1 o número do circuito, que são 7, lembra? Acabei de falar. Na sequência nós temos o tipo da carga e o nível de tensão. Esse primeiro aqui, vamos deixar no circuito número 1 chuveiro, tá? Qual a potência dele? 5.500 watts, fator de potência é 1, porque ele é carga resistiva. A minha experiência te fala para utilizar o fator de potência, sendo para uso residencial, sempre 1, tá? Sempre 1. Se, por exemplo, o motor do portão, Luciano, li lá na placa que tá lá o fator de potência dele é 0,89. Cara, o motor do portão é 300 watts. O que vai influenciar isso aí no final das contas? Entendeu? Se é para uso comercial, uma indústria e tal, é outros 500, né? Se fosse também, a gente nem estaria discutindo isso, porque não adiantaria eu estar ensinando projeto para uso residencial, para uso comercial, para uso industrial, porque já precisaria, já é de nível técnico, né? Tem que ter assinatura e coisa e tal. Mas isso aqui é eletricidade básica residencial. Então vamos simplificar isso daqui dentro de uma margem de segurança absurda. Fator de potência pode pôr sempre 1, fator de demanda tudo 1. Já falei sobre fator de potência e fator de demanda em videoaulas anteriores. Volt ampere, 5.500 VA. Proteção. Se você pegar isso daqui e dividir por 220, vai dar 25 amperes. Por que eu estou sugerindo uma proteção disjuntor de 32 amperes? Tá? Porque amanhã ou depois o proprietário resolva, né, a colocar um chuveiro mais potente, então já está tranquilo aqui. Tá? Disjuntor de 32 com cabo de 6 milímetros. Tá? De acordo com a tabela do próprio fabricante de cabos elétricos, né, SIL, você pode ver isso facilmente no site deles. Eles afirmam que um cabo produzido por eles de 6 milímetros suporta até 38 amperes. Se ele fala 38 amperes, com certeza isso daí não está na capacidade de 100%. Né? No máximo, eu creio que no máximo 70%, e olhe lá. Tem casos por aí que a gente encontra em instalações antigas, quem é do ramo sabe o que eu estou falando. Cabo 4 milímetros sustentando uma casa inteira, com 2 chuveiros, micro-ondas e todo tipo. A pessoa, não entende, mas enfim. Então é isso aí, pessoal. Essa primeira linha aqui, ó, está completinha, tá? Vamos utilizar disjuntor de 32 e cabo de 6 milímetros, beleza? Agora chegou a vez do circuito número 2. Bom, a nossa próxima carga também ela é resistiva. Trata-se de uma torneira elétrica, tá? Que eu considerei aqui 4.500 watts. Tá? Quando você estiver executando um serviço dessa natureza, isso daí você vai fazer essa planilha e vai colocar a potência que você tiver em mãos, né? Claro. Fator de potência 1, fator de demanda 1, VA 4.500.
Proteção, coloquei aqui um disjuntor de 25 amperes e um cabo de 4 milímetros. 4 milímetros de acordo com o fabricante suporta 28 amperes. Tá? E o disjuntor de 25, porque se você dividir 4.500 por 220 vai dar 20 amperes só. Então a gente ainda tem umas 5 aqui de folga. Tá? Sem falar que também geralmente torneira elétrica não tem um uso tão prolongado quanto do chuveiro. Tá? Geralmente para lavar uma louça em épocas de frio. Isso se for regiões frias, né? Se não, nem tem. Legal? Então vamos agora para o circuito número 3. Bom, nesse terceiro circuito a gente vai deixar a iluminação, tá? Que vai ser em 127. Aqui, de acordo com esse projeto da apostila, eu estou considerando 7 lâmpadas de 100 watts cada. Óbvio, né? Absurdo. Hoje em dia ninguém usa lâmpada de 100 watts, geralmente é LED. Mas, enfim. Né? Também não vamos generalizar aqui para poder facilitar. Mas, até porque no final tem uma regrinha, né? Que aí o cabo, né, inevitavelmente teria de ser 2,5. Então, já que eu vou ter que ter um cabo de 2,5, né, não seria razoável colocar menos que isso para o circuito de iluminação. 2,5 suporta 21 amperes, então eu vou estar colocando um disjuntor de 20 amperes, tá bom? Um detalhe, se por acaso aqui não fosse 700 watts, fosse 100 watts só, de acordo com as normas você teria que colocar um cabo 2,5. Tá? Como o 2,5 suporta 21 amperes, eu vou colocar um disjuntor de 20 amperes, tá? Então, o disjuntor ele tem sempre a função de proteger a capacidade de condução de corrente do cabo, independente do que está instalado aqui, ó. Tá? Independente do que está instalado aqui, tá? Para este item aqui, tá bem? Para a gente de repente ter uma outra situação que teria outros tipos de regra. Ah, mas você não falou que não. Estamos avaliando aqui o circuito número 3 aqui do nosso projeto aqui, ó. Beleza? Tá? Então, necessariamente teria que ter 2,5, já que ele suporta 21, vou colocar um disjuntor de 20 amperes. Tá? Poderia ser 16? Poderia ser 10? Poderia. Sem problema nenhum. Mas o fio eu não posso, o cabo aqui eu não posso diminuir, tá? É norma. O circuito tem que ser no mínimo 2,5. Agora vamos analisar o circuito número 4. Bom, o nosso próximo circuito, pessoal, de número 4, vamos deixar ele para tomada de uso geral para a casa inteira, para todas as tomadas, que nesse caso aqui da planta foram 21 tomadas, tá? Considerando 100 watts cada uma. Então nós temos aqui 2.100 VA. Se você pegar 2.100 e dividir por 127, né, vai dar 16 amperes. Então vou repetir aqui essa regrinha do outro circuito, tá? Disjuntor de 20 amperes, cabo 2,5. Beleza? Isso aqui são tomadas de uso geral, tanto dos dormitórios quanto da sala, enfim, da casa toda. Se você quiser dividir por ambiente, fica a seu critério, mas seria meio que desperdício, né? Tá? Então, tomada de uso geral, tá? Para todas as... considere também que isso daqui são informações de projeto, tá? Na vida real, são 21 tomadas de uso geral que ficou espalhada pela casa, que jamais seria utilizada todas ao mesmo tempo. Tá? Aqui, como eu já falei, fator de demanda, pode colocar considerando que vai ser usada tudo ao mesmo tempo, mas na real não vai. Se muito, de 21 tomadas, se tiver 6 funcionando ao mesmo tempo, né? A maioria são equipamentos tipo televisão, outro tipo de equipamento que fica em stand-by, estão consumindo quase nada, beleza? De qualquer forma, a gente vai determinar esses valores aqui para o nosso circuito de número 4. Bom, no circuito número 5, pessoal, eu estou deixando ele para a cozinha, tá? Estou considerando aqui 3 tomadas no valor de 600 watts cada uma, né? Que somam 1.800 watts. Poderia ser mais, né? Uma quantidade maior, tá? Mas é uso geral. Então, fator de potência 1, fator de demanda 1, 1.800 VA. Entra naquela mesma regrinha aqui. Tá? Circuito 2,5, disjuntor de 20 amperes, tá?
Essas tomadas de uso geral, igual eu já falei, que se usa na cozinha, ela pode ser utilizada para geladeira, que geralmente é 300 watts, sei lá, é uma potência bem insignificante. Pode ser utilizada também essas tomadas que fica sobre o balcão da pia para ligar liquidificador, batedeira, que são usos, como é que eu poderia dizer, são uso explorático, né? Uma vez na vida que a patroa vai fazer um bolo, um negócio assim. Tá? Então dentro desses 1800 watts aqui, você poderia ter várias tomadas de uso geral na cozinha. Se o cliente pedir, põe, sei lá, 6 tomadas espalhadas aí pela cozinha, você poderia deixar todas elas dentro desse circuito aqui, tá? Sem problema nenhum, que com certeza não seria utilizada todas de uma única vez, teria um fator de demanda aqui bem considerável e iria atender tranquilamente, sem problema nenhum, tá? Então vamos deixar aqui, ó, 20 amperes com cabo 2,5. Aqui no circuito 6, pessoal, eu vou deixar um circuito exclusivo para o forno de micro-ondas, tá? Ele é 1500 watts, todo mundo sabe disso. Aqui fator de potência 1, fator de demanda 1, VA 1500. Aqui vamos repetir também um disjuntor de 20 amperes e um cabo de 2,5, beleza? Na nossa apostila não tem forno de micro-ondas, tá? Isso aqui é somente para acrescentar conhecimento aí para vocês, tá bom? Na apostila não tem, quem já tem a apostila não vai ver forno de micro-ondas, tá? E também não vai ver um circuito só para a cozinha. Isso aqui também é somente para compartilhar experiência de vida, tá? Em campo. Tudo bem? Como eu já falei desde o princípio, não vou estar levando ao pé da letra a apostila. Em alguns quesitos, em algumas situações eu vou estar compartilhando com vocês a minha experiência. Beleza? E agora vamos para o circuito número 7, que na apostila tem um outro tipo de carga, mas aqui também a gente vai utilizar um critério aqui bem próprio, beleza? Bom, no circuito número 7 eu estou deixando ele exclusivo para a lavanderia. Assim como o exemplo aqui da cozinha, você pode ter na lavanderia um conjunto de tomadas, tá? Conscientemente, sabendo, né, conversando com o proprietário, para conhecer os tipos de equipamento que ele pretende utilizar. Mas como eu já dei o exemplo, se for uma máquina de lavar, um tanquinho, geralmente é o máximo que se tem uma lavanderia, você pode considerar que nesse circuito uma potência de 1800 watts, tá? Em uma ou várias tomadas que somem isso. Fator de potência 1, fator de demanda 1, 1800 VA. Novamente vamos repetir aqui, ó, disjuntor de 20, cabo 2,5. Tá bom? Cobre qualquer possibilidade no âmbito residencial sem sombra de dúvida. Pode fazer isso sem dúvida nenhuma.